Então, pessoal, seguindo aqui com os problemas em sistemas distribuídos, eu vou falar agora um pouquinho sobre o problema de consenso. Um problema fundamental em sistemas de processamento distribuído é alcançar a confiabilidade geral do sistema com a existência de processos defeituosos. Isso normalmente requer que processos concordem que algum dado ou valor é necessário durante uma computação. Exemplos de aplicação de consenso distribuído incluem confirmar ou não a transação para indefinida base de dados e concordar em relação à identidade de um líder. O problema do consenso requer um acordo entre certa quantidade de processos para um único dado. Dessa forma, alguns dos processos podem falhar ou não ter uma boa confiabilidade em outros aspectos. Consecutivamente, protocolos de consenso devem ser tolerantes à falha. Os processos devem, de alguma forma, fortalecer seus valores candidatos, se comunicar uns com os outros e entrar num acordo em relação a um único valor. Uma possível abordagem para se atingir o consenso é que todos os processos concordem no valor de maioria. Nesse contexto, a maioria requer pelo menos mais da metade dos votos disponíveis, onde cada processo tem direito a um voto. No entanto, um ou mais processos defeituosos podem enviesar o resultado, de modo que um consenso não seja atingido ou que seja atingido incorretamente. Formalmente, esse problema é definido em termos de duas primitivas: o propose GV, onde o valor V é proposto ao conjunto de processos G, e o decide V, que é executado pelo protocolo de consenso para notificar os interessados que o valor V é o valor decidido. Protocolos que resolvem problemas de consenso são feitos para lidar com um número limitado de processos defeituosos. Esses protocolos devem satisfazer uma certa quantidade de requisitos para que ele seja utilizável. Por exemplo, um protocolo trivial poderia configurar a saída de todos os processos para o valor binário 1. Dessa forma, ele não seria utilizável, e sendo assim, o requisito é modificado de maneira que a saída deva depender, de algum modo, da entrada. Ou seja, o valor de saída de um protocolo de consenso deve ser o valor de entrada de algum dos processos. Outro requisito é que o processo tenha a possibilidade de escolher e dar como saída apenas um valor onde essa decisão é irrevogável. Um processo é considerado não defeituoso numa execução se ele não apresentar nenhuma falha. Logo, um protocolo de consenso que tolere falhas deve satisfazer as seguintes propriedades: término, validação, integridade e acordo. O término é onde todos os processos não defeituosos devem escolher um valor. A validação é se todos os processos propuserem o mesmo valor V, então todos os processos não defeituosos devem escolher V. A integridade é onde todo processo não defeituoso deve escolher no máximo um valor, e se ele escolher algum valor V, então V deve ter sido proposto por algum processo. E o acordo, onde todo processo não defeituoso deve concordar com o mesmo valor. Para fazer uma avaliação do desempenho de protocolos de consenso, é preciso levar em conta dois fatores importantes: o tempo de execução e a complexidade da mensagem. O tempo de execução é dado na notação grande O em relação ao número de rodadas de troca de mensagem, como uma função de algum parâmetro de entrada. A complexidade da mensagem se refere à quantidade de tráfego de mensagem que é gerado pelo protocolo. Outros fatores podem ser o uso de memória e tamanho das mensagens. Existem dois tipos de falhas que um processo pode sofrer: uma falha de mau funcionamento e uma falha de Byzantine. A falha de mau funcionamento ocorre quando um processo para abruptamente e não é retomado. Já falhas do tipo Byzantine são falhas que absolutamente nenhuma condição é imposta. Por exemplo, elas podem acontecer como consequência das ações maliciosas de um adversário. Um processo que experiencia uma falha do tipo Byzantine pode mandar dados contraditórios ou entrar em conflito com os dados de outros processos, assim como ele também pode ficar inativo e então retomar a atividade depois de uma demora grande. Dentro desses dois tipos de falha, o maior destaque se dá à falha do tipo Byzantine, afinal, elas são muito mais disruptivas. Assim, um protocolo de consenso que tolere falhas do tipo Byzantine deve ser resiliente a todo erro possível que venha a ocorrer. Então, existem três importantes problemas de consenso.
O primeiro deles é a difusão confiável terminante, conhecido como problema do general, onde um conjunto de n processos numerado de 0 a n-1 comunica-se enviando mensagens uns para os outros. O processo 0 deve transmitir um valor V para todos os outros processos, de modo que, primeiro, se o processo 0 não é defeituoso, então todo processo que não seja defeituoso deve receber V. Segundo, para qualquer dos processos não defeituosos, cada um deve receber o mesmo valor. O segundo problema é o problema de consenso, onde requisitos formais para um protocolo de consenso pode ser concordância, validação fraca, validação forte e término. Na concordância, todos os processos não defeituosos devem concordar com o mesmo valor. Na validação fraca, se todo processo não defeituoso receber o mesmo valor de entrada, então todos eles devem dar como saída aquele valor. Na validação forte, para cada processo não defeituoso, a sua saída deve ser a entrada de algum processo não defeituoso. E no término, todos os processos devem eventualmente escolher um valor para dar como saída. E o terceiro problema é a consistência interativa fraca, onde para n processos num sistema parcialmente síncrono, cada processo escolhe um valor privado. Os processos comunicam-se uns com os outros por rodadas para determinar algum valor público e gerar um valor de consenso com os seguintes requisitos: propriedade da integridade e propriedade da consistência. Na propriedade da integridade, se um processo não defeituoso envia V, então todo processo não defeituoso ou recebe V ou não recebe nada. E na propriedade da consistência, todas as mensagens mandadas numa rodada por um processo não defeituoso são recebidas na mesma rodada por todos os processos não defeituosos. Desse modo, pode ser mostrado que variações desses problemas são equivalentes no sentido que a solução de um problema em um tipo de modelo pode também ser a solução de outro problema em outro tipo de modelo. Por exemplo, a solução para o problema dos generais bizantinos fraco, num modelo síncrono de troca de mensagens autenticadas, leva à solução de consistência interativa fraca. E um algoritmo de consistência interativa fraca pode resolver o problema de consenso e fazer com que cada processo escolha o valor da maioria em seu vetor de consenso. Por hora seria isso, um pouquinho da explicação do problema de consenso, e até mais.